Fala pessoal, mais uma vez com vocês aí. Inicialmente eu gostaria de agradecer aos novos e aos velhos inscritos do canal que sempre nos apoiam para que a gente possa produzir vídeos interessantes, sobretudo da nossa principal paixão, que é o heavy metal. Então peço a gentileza de você se inscrever no canal, curtir os vídeos e acompanhar os nossos posteriores vídeos que serão lançados aí. Hoje eu vou falar sobre um determinado assunto que é o de produtor musical. Por quê? Eu vou falar um pouco sobre a produção musical e um pouco sobre um grande produtor musical que eu gostaria de destacar dentre os inúmeros produtores musicais. Não vou me alongar, todo mundo sabe, o produtor musical é aquele profissional que ajuda a banda no momento crucial de gravação do seu CD. É ele que dá toques a respeito da sonoridade, a respeito da colocação ou não de um determinado refrão, tirar uma parte da música, acrescentar outra parte da música. Então ele traça todo o panorama que vai ser objeto da gravação do CD. Existem inúmeros e excelentes produtores musicais que eu acho que deveriam ter um destaque maior, mas não tem. Para mim, apenas citar dois grandes produtores musicais, não poderia deixar de citar o saudoso George Martin, que produziu os discos dos Beatles, bem como também este que eu vou citar agora e vou comentar um pouco a respeito do seu histórico, que é o Scott Burns. O Scott Burns é um ex-produtor musical, porque hoje em dia ele se dedica à engenharia da computação, que ele ajudou a formar todo o panorama do que viria a ser o death metal. Exatamente, eu ouso a dizer isso, porque naquela época, final da década de 80, início da década de 90, esse produtor musical, o Scott Burns, ele ajudou na produção musical de inúmeras bandas que hoje são aclamadas pelo grande público da música extrema. Eu poderia citar o Obituary, poderia citar o Sepultura, poderia citar a banda do Chuck Schuldiner, o Death, poderia citar o Terrorizer, poderia citar o Cancer. Então todas essas bandas tiveram em seus álbuns os toques e a genialidade do Scott Burns. Então, na verdade, a imprensa musical até fala que ele ajudou a formatar o que viria a ser o death metal mundial. Então é por isso que eu resolvi fazer um vídeo mais curto, mas comentando sobre a importância desse exímio produtor. Eu lembro até que na época, se uma banda iniciante falasse que iria gravar o seu álbum no Morrison Studio, que era um estúdio localizado em Tampa, na Flórida, e que teria a produção do Scott Burns, já seria um sinônimo de um álbum bem feito, bem produzido. Então ele tem uma importância crucial para a música extrema, o Scott Burns. Vou apresentar apenas para exemplificar 3 álbuns aqui da minha coleção que tiveram a produção do Scott Burns, que na minha opinião são clássicos absolutos. Primeiramente, o Leprosy, do Death. Esse álbum aqui é maravilhoso, é um álbum ímpar na questão de death metal. Como todos do Death, eu acho que todos os álbuns do Death são excepcionais. Esse aqui teve a produção do Scott Burns, e ele teve também que lidar muito bem, porque pelo que eu andei pesquisando, o Chuck Schuldiner era um cara difícil você lidar bem com ele. Era um cara que tinha um ego enorme, era um excelente músico, então o produtor tem que ali dar os toques dele, mas sempre respeitando a opinião do principal membro, né, e compositor da banda. E ele fez isso com maestria, e esse Leprosy do Death é um álbum excepcional. Uma outra banda, e essa banda teve inúmeros álbuns gravados pelo Scott Burns. Eu estou falando do Obituary.
Eu queria destacar esse que para mim é o melhor do Obituary, é o Cause of Death. E o Cause of Death teve a produção do Scott Burns. Ele inclusive produziu vários outros álbuns do Obituary, que é uma senhora banda de death metal. Eu acho que o vocal do John Tardy ele é maravilhoso e ele se destaca no meio de inúmeros vocalistas que cantam de forma gutural. E eu recomendo a todos esse Obituary, produção do Scott Burns. E para finalizar, o Sepultura teve 2 de seus melhores álbuns gravados sobre a produção do Scott Burns, que seria o Beneath the Remains e o classicão Arise, que tiveram a produção do Scott Burns. Infelizmente hoje, como eu já falei, ele não está trabalhando mais com a produção musical. Hoje ele está se dedicando somente na parte da engenharia da computação, mas o seu legado vai ficar marcado na história da música extrema. Primeiro porque ele era um produtor de death metal e ele ajudou a formatar essa sonorização do death metal. E segundo que ele era excelente produtor, sabia conviver com as nuances da banda e acrescentar os seus toques sem que a banda perdesse a sua essência. Então hoje o meu destaque é para o Scott Burns. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Dio. Esse é um canal de metal para fãs de metal. Forte abraço.